seria. Estamos aqui com a presença da Fernanda e da Heloísa. Estamos com a presença aqui porque, na verdade, a mesa foi pensada junto com a Fernanda, fundamentalmente, e depois trocamos algumas ideias com a Heloísa e com o professor André para ver em que nos concentrávamos hoje para trabalhar. Então, na verdade, o que vou trazer aqui hoje tem a ver um pouco com comentar algumas ações do Polínguas até agora, tentando mostrar também, por um lado, sua força, ou sua capacidade de trazer à tona uma questão como é a questão da linguagem na universidade. Acabamos de ver isso no HU, na fala do professor de Libras, ontem apareceu isso bastante. Então, de fato, é uma questão sensível que atravessa o funcionamento da universidade. Estamos pensando em justamente formação linguística para a internacionalização, não como uma soma de cursos, uma proposta de cursos de línguas, mas num sentido mais profundo, sobre o qual deveríamos nos debruçar hoje. Então, eu vou comentar algumas ações do Polínguas e também vou mostrar de alguma maneira a fragilidade do Polínguas por conta da não institucionalização, como ele funciona, né? Com quem ele conta para trabalhar, né? E podemos passar, então, aí vocês têm os contatos, e entre 2024 e 2025, as ações foram fundamentalmente um documento inicial com princípios e propostas, que está no nosso site, um conjunto de questionários que foram distribuídos em 2022, para toda a comunidade universitária, mas eu vou me concentrar um pouquinho mais nas 3 edições do seminário sobre políticas linguísticas na USP, em 2 casos com seus documentos. Alguns de vocês participaram desses 4 seminários, né? Neste caso vou falar dos 3 já acontecidos, né? Finalmente vou me referir aos cursos, né, que oferecemos através do PROIAD. Então, passando o slide, o primeiro seminário foi na sala do CO, no campus de Butantã, Línguas da Universidade, Mapeamento e Identificação de Necessidades, cujo título já nos mostra do que precisávamos no primeiro momento, né? No segundo momento, passando, nos debruçamos sobre a institucionalização de uma política. E não sei se vocês lembram que nesse seminário produzimos um plano de desenvolvimento de políticas linguísticas para a Universidade de São Paulo. Esse documento foi assinado por 54 pessoas presentes em Ribeirão Preto, e um documento que estávamos falando com o Luiz Renato, precisa ser atualizado em algumas questões, mas ele tem detalhadamente o que fazer com Libras, o que fazer com Braille e o que fazer em termos de questões de várias línguas, inclusive, né? De ensino, de formação linguística. Esse documento está, de alguma maneira, preparado para essa institucionalização, né? Mas, como eu comentava ontem, no início deste evento, nós continuamos sendo institucionalmente um GT. Por mais que, neste momento, possamos nos ver também como um movimento, né? Como um movimento com objetivos e cada vez com certezas mais ou menos claras, né? Passamos para o próximo, que foi o do ano passado, Línguas na Universidade, Condicionamentos e Expansão. Aí já aparecia a problemática,
né, condicionamentos, ou seja, estamos limitados, estamos barrados de uma quantidade de questões que poderiam ter a ver justamente com a expansão do nosso trabalho. Passando para o próximo slide, vejam, vocês receberam na pasta ontem um resumo dos 2 primeiros pontos que foram tirados como conclusão do relatório que realizamos sobre o primeiro seminário, né? E já com relação à política linguística da universidade, aparecia como ação sugerida dar continuidade e apoio ao diálogo estabelecido entre o GT por Línguas USP e a gestão da reitoria com vistas à produção coletiva de uma política linguística para a nossa universidade. E no segundo ponto, aparecia com relação ao lugar institucional das questões relacionadas à política linguística, apareciam várias propostas, né? Uma secretaria, a criação de uma secretaria ou divisão de políticas linguísticas, uma superintendência de políticas linguísticas, né? Pensando um pouco onde entraria o Polínguas no organograma da universidade, né? Eu acho que neste momento seria muito interessante, não sei se você se incomoda, Adriano, de comentar a sua ideia sobre uma possível institucionalização, porque me parece que isso nos orientaria melhor, pensando que estamos trabalhando aqui e que estamos tentando construir. Não sei se você se sente à vontade. Então, eu daria a palavra, ao professor, que hoje veio com uma ideia clara, que talvez isso possa nortear o nosso trabalho da manhã. Bom, bom dia a todas e todos, tá? Enfim, pensar como inserir um conjunto de ações interunidades, digamos, que atravessam necessariamente distintas unidades, num organigrama como o da USP. Enfim, tem que levar em conta várias coisas. Em primeiro lugar, que não se trata, como comentávamos ontem, de algo restrito, por exemplo, à graduação. Não estamos pensando que línguas têm que ser diplomas em que línguas a USP tem que otorgar. Também não é exatamente internacionalização, não somente. Né? Também não é, digamos, exatamente pesquisa, mas tem consequências no plano da pesquisa, por exemplo, em que línguas apareceram publicações. Aquela discussão que surgia ontem, né? Só pode pesquisar em inglês, só pode publicar pesquisa em inglês, enfim, essas coisas, né? Isso já está no plano da pesquisa. Bom, então, digamos, existem universidades que têm uma política linguística institucionalizada para a universidade toda, quer dizer, a partir da reitoria, por exemplo, a Universidade do Brasil. Né? Bom, quando a gente viu o que é a administração central, como é a nossa administração central, o primeiro que tinha sido pensado era uma superintendência, não? Enfim, eu lembro que se falou disso. Eu acho muito difícil convencer digamos, as dirigências da USP de algo assim. Por quê? Porque, primeiro, se nós vimos em que se ocupa hoje a superintendência, se ocupa de mega assuntos, né? Por exemplo, a superintendência do espaço físico, tudo aquilo que se constrói, todo prédio, toda a ampliação de prédio, toda a gestão do espaço físico na universidade, enfim, superintendência a superintendência que antes se chamava de segurança, né, que agora se chama de prevenção e proteção universitária, né, se ocupa de praticamente tudo que é segurança e convivência nos diferentes
campos, né? É muito difícil você ir e conversar uma estrutura assim, de que as práticas de linguagem são também algo que atravessa, porque precisamente, o problema das práticas de linguagem é que como são simultaneamente o objeto do qual falamos, as discuti-las e a ferramenta semiótica, então nos dá a ideia de uma naturalidade, coisa que, enfim, todos que estudamos a linguagem alguma vez aprendemos. Né? O grande problema da língua é que ela parece ser natural. Né? Enfim, então é muito difícil. Será que você está falando do quê? Estamos falando, tem gente que fala, a gente escreve, uma aula mental, uma aula natural. Está falando da execução, que poderia levar décadas. Né? Não me parece que uma superintendência seja algo, porque é outra coisa. E aí já tem a ver com a estrutura da USP. O superintendente é um cargo de confiança. Né? Um cargo de confiança. E, enfim, então, é algo que necessariamente está sujeito a muitas mudanças, a muitas idas e vindas. E, por outra parte, uma área como políticas linguísticas, muito provavelmente traria certo perfil de superintendente, seria muito difícil, né? E talvez não fosse, poderíamos dizer, o perfil mais habitual das equipes reitorais, né? Enfim. Então, tem que ser algo de um nível que não esteja tão ligado à equipe central do reitor, né? Inclusive para a reitoria seja. E aí a questão é onde? Né? Então, por exemplo, tem centros, né? Esta última reitoria criou centros, mas são centros mais ou de pesquisa ou de, poderíamos dizer, de intervenção na esfera pública, como este, por exemplo, o Observatório das Instituições Brasileiras. E, por outra parte, é algo que fez apenas esta gestão. Vai saber se as outras querem continuar, e aí fica uma coisa vinculada, sentindo que ficou sem entidade porque alguém não quis continuar. Né? Veja, por exemplo, o que aconteceu com os mapas nas obras, acho que foi obras, bom, e o Estado resultou, enfim, também você já voltar sujeito. Então, aí eu pensei na possibilidade que eu pensei do departamento de planejamento linguístico, planejamento e gestão. Vamos à palavra gestão, que sempre gostamos de planejamento é uma palavra que tem muito mais história nos estudos de política. Há uma habitual diferenciação entre planejamento e política. Então, aí estamos vendo que na PIB tem uma divisão de 5 áreas, que são 5 diretorias. Né? Aí, hoje, vendo o organigrama da PIB, pensava, não tem como eu essa possibilidade, na PIB tem 5 diretorias internas. Poderia haver uma sexta que fosse de planejamento e gestão linguística, né? Porque como conceito amplo de inclusão, isso poderia ser abrangidas todas as atividades, ou todos os aspectos de intervenção que o políglota vem pensando, né? Parece que dentro da estrutura atual é bastante viável. Ao estar mediado por uma pró-reitoria, pró-reitores são nomeados pelo reitor, com cargo de confiança, né? Ao estar mediado por uma pró-reitoria, provavelmente provocaria menos inquietação em uma estrutura que sabemos que é conservadora, porque a USP tem visto mudança. A USP tem mudado ultimamente, mudou muita coisa, mudou políticas de cotas, agora inclusive ações afirmativas em concursos funcionários docentes, né? Criou uma pró-reitoria de inclusão e pertencimento, mas são todas mudanças que são um pouquinho mais lentas que não costumam, custam um pouco mais.
Isto, bom, aí estaria mediado por algo que já está dado, né? Que era uma pró-reitoria, um pró-reitor é de confiança do reitor, né? E o reitor que nomeia um pró-reitor de inclusão e pertencimento, sabe que provavelmente vai ter dentro desse espaço, poderíamos dizer, enfim, vai ter pessoas que estão mais relacionadas a uma cotidianidade de trabalho em torno de direitos, em torno da desigualdade social, uma série de coisas que costumam provocar certa inquietação, digamos, em determinados setores da universidade, que eles também políticos. Parece muito interessante e possível. Por outra parte, quero um pouquinho mais, né? Só para saber, estamos tecnicamente sem microfone, isso? O Rogério vai subir aqui daqui a pouco. Ah, perfeito. E ampliando um pouco mais, existem algumas unidades que têm centros de línguas, né? Seria interessante, existindo esse espaço, essa diretoria dentro da PIB, que esses centros de línguas comecem a se relacionar, a vincular-se a essa diretoria, que inclusive poderia contar, porque isso potenciaria os centros de língua que poderiam ampliar inclusive sua rede industrial. Isso também daria uma certa base a essa diretoria. Na verdade, quando conversamos hoje cedo, a gente consegue, por essa via, pensar numa dimensão institucional, numa dimensão formativa e numa dimensão de extensão. Com esse respaldo da pró-reitoria, fundamentando a questão das línguas e linguagens, não como questões pontuais, que as unidades resolvem à sua maneira, mas colocando isso como algo transversal na universidade inteira. Eu vejo como muito positivo e muito facilitador pela interlocução que nós já tivemos com a professora Ana, não sei se vai ser ela, mas enfim, no cargo que ela ocupa como pró-reitora, potencializaria as parcerias possíveis que entrariam nessa visão de inclusão, de pertencimento, permanência. E aí potencializaria a nossa atuação como docentes, pesquisadores, que atuamos no Centro de Línguas, mas estamos em Colínguas e podemos estar também na internacionalização com diversos pequenos projetos atendendo a essas unidades. A questão da formação dos funcionários entraria perfeitamente nesse lugar. Posso? A demanda de línguas estrangeiras na graduação, por exemplo, eu lembro no primeiro seminário que Marco se colocava, por exemplo, a necessidade de uma disciplina pedagogia de inglês, né, para os graduados. Bom, isso também é pensável dentro de uma pró-reitoria de inclusão, apesar de que a disciplina, como toda a disciplina de graduação, deve ser cadastrada no sistema de graduação. E, da mesma maneira que haja um curso de português que haja aulas de português para intercambistas, é algo que tem a ver com inclusão. Inclusão pensada no sentido amplo, não é inclusão somente a pessoa que é pobre e que não. Também uma pessoa que vem com um outro tipo de carência, que não sabe a língua. Né? Então, é claro que vai ter uma ação de internacionalização, mas poderia ser pensada para isso. Inclusive a questão das línguas, né, que hoje assumem uma importância na USP e com inúmeras dificuldades de viabilização, dentro desse locus livre, ela teria uma
uma possibilidade, vamos dizer, da gente compreender melhor o lugar das Libras como línguas de sinais, nesse bojo amplo. O HU falou um monte, a gente tem outros exemplos da universidade que estão chegando com essa dimensão. Né? Enfim, acho que essa complementação, essa inclusão aí numa perspectiva transversal mais ampla, ela atenderia a esse conjunto de coisas que a gente vem desenvolvendo no Politas. Aproveitando que apareceu a questão das disciplinas PFG, não trago muitos esclarecimentos, não estamos trazendo muitos esclarecimentos, mas sim alguns, talvez, foram criadas duas. Uma que tinha a ver com um desses aspectos do que falava o Adriano. Às vezes chega um brasileiro, usando a palavra brasileiro, num sentido muito amplo também, chega e ele não consegue levar adiante o curso no qual entrou. Entrou pelo João Paulista ou por alguma das outras portas e, na verdade, para isso foi criado um curso de leitura e produção de textos. E aí, realmente, o que entra é sofrimento, né? Sofrimento linguístico. Se isso não for trabalhado, termina ocasionando uma violência institucional também. Isso implica inclusão, então. Né? Nesse sentido, foi criada essa disciplina PRG A0040, e a 0043 está começando nesses dias, em 18 de agosto. Né? Ela dá 3 créditos, né? A partir do olhar da USP, ela dá 3 créditos, 2 créditos aula e 1 crédito trabalho. Neste momento conta com 170 inscritos, né? Podemos passar, inclusive, está a cargo de uma equipe de docentes da FEUSP e da FEFERESH, certo? Aí tem a primeira parte dos dados da disciplina. Não sei se vocês estão com alguma dúvida a esse respeito. O que eu queria comentar fundamentalmente, que para podermos dar essa disciplina, não depende da boa vontade dos professores da FEUSP e da FEFERESH. Nós temos que conseguir estrutura para isso. Inclusive porque, neste momento, 3 estudantes do PROIAD, uma delas é a Jennifer, que está aqui presente, 3 estudantes do PROIAD, que é o Programa de Aperfeiçoamento e Iniciação na Docência em Línguas da PRG, estão apoiando a equipe de docentes para dar conta dos 170 inscritos. É uma disciplina híbrida, né? E está sendo oferecida em todos os campi da universidade. Tudo bem? Eu queria só fazer um pequeno adendo da importância dessa disciplina PRG, principalmente para os alunos, que isso foi uma demanda que eles traziam para nós, que eles voltavam para o país deles, né, para a escola de origem, e não conseguiam validar o curso de português que eles faziam, ou qualquer outro curso que eles pudessem fazer aqui na USP ou diversos outros locais. Eles não conseguiam provar e validar essas horas. Então, agora, com a disciplina PRG, eles conseguem comprovar e validar isso quando eles retornam para a escola de origem. Então, isso foi muito bom e foi uma força aqui do Podemos. Não sei se comenta um pouquinho sobre o PROIAD ou vamos diretamente para a proposta dos grupos. O que você comenta? Então, vamos para trás. Eu queria mostrar um pouco para vocês. Podemos ir mais um para trás, eu acho. Aí, pronto. Desde 2022, um pouco para vocês sentirem também como vamos nos apoiando neste momento na PRG, né, na Pró-Reitoria de Graduação e na Pró-Reitoria de Extensão, né, que nos apoiam no trabalho de oferecer cursos,
módulos, oficinas e produzir materiais didáticos para alunos de todas as áreas de conhecimento da universidade, alunos da graduação por enquanto. Apesar de tudo que recebemos muitos e-mails cotidianamente perguntando se não haveria a possibilidade de que alunos da pós-graduação, alguns outros também tenham entrado em contato. Então, realmente as demandas são muitas. Nós estamos neste momento, a partir do edital da PRG, né, que sai todos os anos, estamos contando com uma equipe de 20 estudantes bolsistas que são pagos com Bolsa Santander. Isso é importante que a gente compreenda dentro de como funciona a universidade. Não é verba da universidade, né? São uma série de bolsas que a universidade recebe, aparentemente numa parceria importante com o Santander, que está bastante consolidada, o que promete uma certa permanência dessa política. E, agora sim, Jennifer, por favor. Eu trouxe aqui, já estamos na terceira edição do PROIAGE. É um programa de formação, como dizia agora a Heloísa, né? Temos o eixo da formação de estudantes de letras que estão na licenciatura, né? Esse é o grande compromisso, por isso a PRG defende isso com força e promete continuar com esse programa, né? E no ano de 2024 a gente conseguiu oferecer essas 12 línguas que estão todas alocadas nos departamentos de letras na FEFEDESH e no departamento de estudos linguísticos comparados da Faculdade de Educação. Então, é uma parceria, um trabalho em conjunto nesse sentido. Alemão, faço questão de dizer quais são essas línguas: alemão, árabe, armênio, chinês, coreano, estou lendo, espanhol, francês, inglês, italiano, japonês, português e russo. No Polínguas construímos com muito esforço um site, né? A Júlia tem muito a ver com isso, e aí temos representadas em esferas, um pouco pensando nas esferas dos saberes de cada uma dessas línguas, também no plano da produção de conhecimento, né? O inglês aí, ele é um ponto muito importante, né? Trabalhei, e as oficinas de inglês, a oferta que está sendo feita em inglês é muito específica, muito bem pensada, né? Mas as outras línguas também estão presentes. Não sei se queremos acrescentar alguma coisa no PROIAGE. Então, fica claro esse eixo da formação docente e, ao mesmo tempo, da formação linguística de alunos da universidade que se preparam fundamentalmente para fazer intercâmbios. Então, temos muita procura, né? E quando, por exemplo, esse ano nós estamos com árabe, essa é a lista de línguas do ano passado, e temos muitas perguntas sobre por que, né? Tem muitos intercambistas que precisam do árabe, por exemplo. Mas que também procuram muito francês, espanhol, coreano, sobre chinês e japonês. Eu acho que com relação ao eu vou fazer uma coisa. Podemos passar agora? Bom, aqui vocês não vamos nos deter sobre isso, porque me parece mais que pode passar. Pode passar? Pode. Uma coisa só. Nas ações que programamos para o Polínguas em 2022, no primeiro seminário, aparecia a questão de começar a trabalhar as questões linguísticas para além do Polínguas, saindo da USP. Bom, esse não é o nosso objetivo principal neste momento, com todo o trabalho que temos. Mas eu queria comentar que fizemos um evento no Chile, no ano passado, e que a Universidade Nacional do Chile está seguindo os nossos passos para levar uma proposta plurilingüe
para a universidade deles. E no mês que vem já entra no que eles chamam o Senado, que seria o nosso conselho universitário. E também não com tanto sucesso, mas estamos com algumas redes regionais, pelo menos, e recentemente fomos convidados pela UCANI, faço questão de comentar isso. A UCANI, quando veio a Rede Anime, que é uma rede que trabalha o plurilinguismo no mundo, justamente tentando, de alguma maneira, neutralizar a força que o inglês vem ganhando e que vem naturalizando-se como uma forma, como um processo, dentro de um processo ideológico, né? Sem tirar o valor do lugar do inglês, né? Também dar lugar para as outras línguas, porque isso é inclusão. Né? Nesse sentido, a UCANI nos convidou, né, para fazer uma representação, para fazer uma apresentação do que nós vimos fazendo, o que ficou um pouco complicado, porque as pessoas entenderam que esse era o político oficial da USP, né, André? Estávamos os dois lá, tivemos que explicar que ainda não estamos institucionalizados, né? Mas a UCANI nos chama muito para esse tipo de representações em que falemos da necessidade de uma política plural. Podemos agora passar diretamente. Nós estamos com uma proposta aqui, aí eu vou passar a palavra para a Fernanda e a palavra para você. Temos uma proposta para o trabalho de hoje, que seria formar 3 GTs, né? Podem ser 4, se a gente tiver alguma sugestão. O primeiro teria a ver com a nucleação dos escritórios de internacionalização. Aí vamos colocar depois o número da sala, que vai ser a imediata primeira aqui, saindo por esta porta. Para isso, a gente trouxe uma síntese do que foi trabalhado no ano passado pelos GTs, que foram 4. Né? Me parece que essa síntese, eu acho que aí nesse GT tem que estar o André, que conhece a fundo o funcionamento das CCIs e tudo mais, e fazer uma reflexão em torno à nucleação. Não sei se você quer dizer alguma coisa nesse sentido, Fernanda. Sim, acho que é interessante, justamente para trazer, né, à tona alguns pontos importantes sobre a nucleação. O que é isso? É uma ideia de união das CCIs, pensando naquela questão do GECARI, que é um grupo que junta as presidências das CCIs próximas, locais, para poder facilitar a troca de informações e de ideias. Isso vai dar mais visibilidade e possivelmente concretizar algumas ações, que é muito difícil, uma unidade só fazendo, aí a outra lá fazendo, se juntando é mais fácil e é mais possível conseguir fazer as ações e outras atividades. Inclusive, né, a gente até comentou, o professor Gustavo comentou, nós fizemos uma pequena ideia de uma nucleação informal, que foi a nossa recepção conjunta, que foi uma atividade juntando ECA, IME, FAO, POLI, Faculdade de Educação, para poder fazer uma atividade junta. Então, justamente pensando nisso, de repente fazer algo um pouco mais formal, fazer de repente um conselho, fazer um grupo, enfim, para a gente poder trocar ideias e com isso construir e fazer pontes entre as CCIs locais. Seria muito... Perdão, Gustavo. Não, quer dizer, uma pequeníssima observação tem que só. ser com Sim. Fazer uma pequeníssima observação que eu acho importante nesse momento. Nós estamos passando por uma mudança de regimento de todos os escritórios internacionais nas unidades. Né? É um momento de repensar os modelos dos escritórios, né? E uma tentativa da universidade de unificar, né, as políticas e os procedimentos, acima de tudo, visando a otimização. Né? E nesse sentido, eu queria lembrar que a gente incluiu um M nas nossas comissões.
né? E este é um problema muito sério que deve ser considerado, porque os nossos escritórios não cuidam só da integração internacional, mas cuidam também da integração nacional. E as questões linguísticas, elas estão muito presentes também no campo da regionalidade do Brasil. Então eu queria só colocar esse ponto, que eu acho que é um ponto importante para a gente considerar em todas as nossas discussões. Nós temos um país continental, e o português não é o mesmo, né? Embora a sua versão culta, na teoria, seja a mesma, né? Mas eu acho que é importante a gente considerar esse fator aí no nosso, em todos os GTs, né, que vão falar sobre isso. Mas só uma complementação que o Gustavo está dizendo, e ajudar o grupo a pensar esse termo nucleação, quando ele surgiu no último seminário, a partir da experiência do GCAR e tudo mais, se pensou muito nesse foco dessa articulação de todo o projeto, vamos dizer, que cada escritório internacional tem e a sua viabilização. Como o nosso foco aqui, ele é um foco para a institucionalização de uma política linguística, talvez o grupo também pudesse pensar essa nucleação considerando quais articulações possíveis do ponto de vista das línguas e linguagens isso poderia ser compreendido dentro da nucleação, né? Eu pensei ontem, por exemplo, o André apresentou os dados do IP, colocando uma questão importante do espanhol. Quais outras unidades, pelo mapeamento que tem dos seus acordos e ações nacionais e internacionais, poderiam também se nuclear junto com essa unidade para uma ação de formação em espanhol. Então, acho que tem um aspecto de nucleação que ele é institucional, que tem a ver com esse funcionamento dos escritórios, mas se a gente considerar como eixo línguas e linguagens, a gente também pode pensar em nucleações possíveis entre unidades. O FEDESH com a França, enfim, o chinês com outras unidades que tenham um afluxo grande de chinês. Então, acho que isso o grupo de tarde pode também considerar, né, dentro do planejamento de cada escritório. Bom, acho que no modo em que o Gustavo trouxe a ideia, já a questão da linguagem aparece estruturada, por exemplo, a relação com a vertente nacional e internacional, né? Então, fazer com que esse eixo língua-linguagem esteja presente pode ajudar muito, né? E isso é que a gente ajuda na institucionalizar, a gente ganha força para chegar nessa ideia de uma divisão. Nós vamos construindo argumentos a partir de ações interunidades. Então, você quebra com a fragmentação de cada escritório, mas você cria propostas que sejam factíveis, viáveis, e aí você vai buscar apoio institucional, né? Acho que é esse o caminho. Como é que a gente alinhava tudo isso para fortalecer uma proposta de institucionalização? Nesse sentido, faz todo sentido o alinhamento dessa nova organização na PRIP, porque a realidade da USP hoje é uma USP que recebe estudantes do Brasil todo, que não era a realidade quando nós fomos alunos. Quando eu fiz FAO, era uma FAO formada por os alunos dos melhores colégios particulares da cidade de São Paulo. Não era nem da grande São Paulo, era aquela meia dúzia de colégios, metade da Escola Técnica Federal, porque na FAO vinham já os técnicos e edificações, mas era aquela coisa homogênea e regionalizada. Hoje, nós temos estudantes manauaras, nós temos estudantes nordestinos, nós temos estudantes do Brasil todo. Então, veja como essa questão do alinhamento de um núcleo linguístico, né, direcionado à inclusão, né, e à incorporação das diferentes formas de expressão no Brasil, né, trará força, né, para esse alinhamento deste núcleo junto à PRIP. Né? Porque quando a gente fala sobre cultura brasileira, brasilidade, inclusive para esses income students,
a gente tem que falar que o Brasil é plural, linguisticamente falando, inclusive, né? E que não dá para a gente, né? Vai no interior de Minas e o cara tem que falar devagarinho, senão a gente não entende, né? Enfim, então tem todas essas questões aí relacionadas à brasilidade, seja no sentido do acolhimento de todos esses estudantes nacionais que têm chegado à nossa universidade, dentro da maturação dessas políticas de inclusão, que agora estão em sua plena implementação, né? E seja numa visão de Brasil, né, sob a ótica linguística para esses estudantes também que estão chegando. Então, acho que o alinhamento com a PRIP é muito bem-vindo nesse sentido. Bom, então eu acho que nós já temos mais ou menos configurada a temática do primeiro GT, né, no GT1. As pessoas que decidam participar do GT, um minuto só, já te dou a palavra. Podem ir pensando, eu acho que seria muito interessante que os presidentes de comissões de internacionalização estejam nesse grupo, né? E vão contar com um documento que vamos entregar para eles lerem no início, enfim, uma leitura guiada e rápida, né? Luiz. Então, só sobre a proposição ali de um GT4, não sei se é viável ou não, e pensando no que foi discutido, sobretudo nesse alinhamento com a PIP, talvez porque no 1, do 2 e do 3 fala sobre intercambistas, internacionalização, um GT talvez sobre línguas de acolhimento, inclusão e diversidade, porque daí entraria a questão da línguas, porque apesar do surdo falar uma outra língua, mas ele não é um intercambista e nem participa desse processo de internacionalização. Então, com certeza. Acho que a sua sugestão, assim, acho que a gente evoluiu hoje aqui na discussão da manhã, apontando, até o professor da ECA ontem falou das línguas e linguagens, né? E a gente trouxe já incorporado isso para essa primeira conversa de manhã. A exposição do HU, a sua fala agora, talvez a gente possa, nessa linha reflexiva de trabalho nesse grupo, no grupo 3, incorporar isso tudo. Então, trazer essa questão da diversidade das línguas no GT3 de formação linguística, a gente mudaria aquele título, não é internacionalização, é formação linguística para a USP. E aí a gente encontraria a contribuição, porque somos poucos aqui hoje, né? Então talvez em vez de criar um quarto GT, você vem para o grupo 3 e a gente pensa, porque qual é o objetivo dos grupos à tarde? É a gente conseguir ter uma sinergia de tudo que a gente conversou ontem e hoje, concretizando ou dando pistas de como isso nos ajudaria a pensar nessa institucionalização. E Libras, hoje em dia, é essencial. A gente tem algumas soluções, e você poderia trazer, né, as soluções. No Centro de Línguas, a gente tem feito algumas coisas. Eu tive uma conversa com o professor Felipe e a professora Fernanda do Departamento de Linguística, apontamos algumas coisas. Então, acho que a gente poderia ampliar esse GT3, alterando o nome ali, e pensando línguas e linguagens na USP, em prol da institucionalização. Eu acho que a gente tem que alinhavar isso no grupo, para poder sair dos nossos lugares e coletivamente construir pistas que nos ajudem a caminhar na direção da PRIP, a caminhar na direção dessa divisão. Acho que isso seria bastante bacana. Então a gente muda o nome ali, né? Formação, Línguas e Linguagens na USP, esse GT passa a ter esse nome. Línguas e Linguagens, só para deixar o nome de linguagem. Bom, então, o primeiro já está. O segundo, eu deixaria, foi uma
Na verdade, os três surgiram numa reunião com a Fernanda. Fernanda, você quer comentar o GT2? O GT2 foi pensado por quê? Uma pré-recepção. Seria em relação aos materiais, a como a gente poder preparar a recepção dos alunos, tanto com materiais impressos, como para site e atualmente como que é feito, como havia comentado anteriormente, cada unidade faz o seu. De repente a gente usar uma linguagem única, de repente a gente fazer um material único para ajudar a todos nós. E com isso, não pensando na dicotomia português e inglês, mas naquela questão do espanhol, do francês. Tem unidades que recebem mais franceses, como é o caso da FAO. Tem unidade, por exemplo, a Fundeste, que recebe muito mais chineses. Então, pensar nisso, que não existe só essa dicotomia, né, do inglês e do português, pensando nessa pluralidade e como a gente pode recepcionar e como a gente pode se preparar para fazer isso. Inclusive, no primeiro semestre eu fiz uma visita em várias instituições na França e é muito interessante isso, pois eu percebi como que lá era feito. Apesar de ser na França, eles me recepcionaram em inglês, conversamos em francês, tinha algumas pessoas que falavam português, então eu senti essa pluralidade linguística nessa visita que eu fiz. E outra coisa que eu achei muito interessante é como lá os alunos são muito integrados na recepção. Então também a gente pensa nisso. Inclusive, recentemente, a UCANI teve um projeto, né, que é o iFriends, né, agora é o Connections, alguma coisa assim, incluindo os alunos. Então, pensando em ações que os alunos possam ajudar também nesse material, nessa recepção e recepção. Então, uma força de trabalho pensando desse jeito. Tem um pedido. É um pedido, sugestão, aí não sei se seria só para o GT2, mas aproveito aqui a presença da Viviane, da nossa CCINT, mas acho que no quadro dessas ações, sou recém-chegada à USP, mas tive um estudante intercambista semestre passado e pareceu que o calendário dele não era o nosso. Então, o nosso semestre terminava em julho, ele me disse que voltaria no início de junho, né? Perdendo então um mês de aula. Claro, não questionei o aluno, mas eu mesma não tinha a informação de qual é a programação do aluno, né? Porque ele se matricula no Júpiter, a gente recebe, acolhe, faz a adaptação que tem que fazer. Então, não sei se seria possível, de alguma maneira, haver algum banco de informações ou algo que chegue também para nós, professores, quando recebemos esses alunos nas nossas disciplinas regulares, para que a gente possa compreender esse calendário, se tem mesmo a necessidade de alguma adaptação em relação a isso, né, de forma que a gente possa acolhê-lo dentro daquilo que nos é também pedido, né, no quadro das nossas disciplinas, no quadro da USP. Não sei se já existe, não sei se seria possível, porque vem cada um de um lugar e cada um de uma realidade, mas no caso específico desse ano eu fiquei pensando, será mesmo que ele vai embora tão cedo? Né? Na verdade, ele parou de frequentar as aulas no meio de maio, né? Então, não sei, fiquei pensando no nosso lado também, claro, receber os intercambistas, mas ter essas informações minimamente organizadas também para os professores que os têm em sala de aula. É muito comum isso, não conciliar os calendários. Percebemos, por exemplo, quando os nossos alunos vão para a Alemanha, eles vão no meio do semestre. Começam as aulas lá em abril ou maio, dependendo da escola. Então, e voltam em setembro, outubro. Então, é muito ruim o calendário. Porém, nesse caso, o aluno tem que se adaptar ao país que está acolhendo, à unidade que está acolhendo. Então, inclusive, é uma das coisas que está nos convênios que as escolas assinam, que ele tem que respeitar as regras da escola de acolhida. Então, o calendário escolar é uma das regras. Ele tem que respeitar, ele tem que estar aqui durante todo o período. Exato.
Então, tudo bem, ele poderia conversar por algum motivo, eu preciso voltar antes, preciso fazer, enfim, poderia até conversar, mas regularmente ele tem que respeitar as regras, inclusive é algo do convênio assinado entre as duas escolas. Tem uma questão que a internacionalização, como os lugares são muito diferentes, elas trazem desafios sempre novos. Essa é uma das questões que eu acho que pensar na nucleação é interessante, porque esse seu caso vai acontecer, a pessoa era de onde? Na Austrália. Vai acontecer, você vai receber uma australiana a cada 10 anos. Então a próxima vez ninguém vai saber de novo, né? Porque tem um problema que e acho que é um pouco isso que eu estava tentando falar ontem, que é os lugares, quando você não é um lugar enorme, recebe uma grande quantidade de australianos, esse problema sempre vai ter, e ninguém vai lembrar, nem ele, porque ele já está fazendo essa coisa da vida, nem a mesma pessoa que vai receber, a pessoa do funcionário também não lembra, do seguinte, a universidade não sabe, então no final, um pouco da nucleação permitiria que a gente tivesse um pouco mais de memória possível. Assim. Então, porque esses casos são, e se a gente for conversar com as pessoas dos escritórios, não é um caso, dezenas de casos, todos eles muito diferentes do que a gente esperaria encontrar. Né? Então, eu acho que se a gente fosse fazer relatos, a gente receberia inúmeros desses relatos de coisas muito diferentes. Nós podemos discutir isso no GT? Porque senão, temos que acrescentar ainda os 3. No 3, uma complementação só do que já foi dito. Quando nós viemos para esse seminário, a nossa preocupação era muito grande com os funcionários dos escritórios internacionais e o quanto, de alguma maneira, eles não são considerados dentro de uma política de internacionalização e uma política linguística. Então, quando nós pensamos esse GT3, o nosso foco principal era provocar, vamos dizer, uma discussão focado numa diferenciação que a gente faz na área de línguas e de formação, que é o ensino geral da língua e o ensino específico. No ensino geral, é o que as escolas de línguas fazem, todos os cursos que nós temos aí privados dentro do campus da USP fazem, e é aquela iniciação, vamos dizer, ao nível A1, A2, para aprender a se comunicar minimamente nas situações do cotidiano. Quando nós focamos o contexto profissional dos nossos colegas servidores nos escritórios internacionais, a gente está falando tanto de competências orais como escritas, dentro daquelas situações de comunicação nos escritórios. Então, eu tive a oportunidade, muitos anos atrás, de organizar um módulo de francês para servidores da Escola Politécnica. Não sei se o Fernando lembra disso. E os funcionários, na época, foram sensibilizados a uma iniciação ao francês para aquele contexto. Então, o GT à tarde, nós podemos, com os colegas que estão aqui dos escritórios, pensar em três questões principais. Né? Primeiro, qual é a biografia linguística desses colegas? Porque nós vemos aí os cursos de inglês oferecidos online pela Ucani, que são bons, que podem responder, mas eles não focam as necessidades específicas de comunicação em inglês e em outras línguas desses profissionais nos seus escritórios. Então, conhecer a biografia linguística desses colegas é uma coisa bem importante. A segunda é o mapeamento dos escritórios internacionais em relação às línguas que circulam ali. Então, o exemplo do André ontem do IB é um exemplo importante. Se no IB eu tenho um mapeamento que me leva a compreender que tem acordos internacionais de língua espanhola, América Latina e Europa, talvez isso, para esses funcionários, o espanhol lhe venha
como uma língua importante. Para outros pode ser o inglês, para outros pode ser o francês, etc. E aí, uma vez nucleado isso, a gente tem condição de pensar no planejamento linguístico de oferta de formação específica para esse contexto. Então, essa diferenciação do ensino geral e do ensino específico, ela é bastante importante. Então, reforço o mapeamento desses escritórios, as necessidades prioritárias em termos dos idiomas, e aí a gente tem condição de fazer uma proposta de ensino de curso voltado a esses colegas. E é óbvio, se a gente tiver uma articulação importante aí com a PRIP, pensar os recursos, pensar os professores, e quem sabe ter um PROIAD funcionários CR20. A ideia seria essa. No GT a gente aprofunda um pouco mais e inclui a questão das libras, que foi trazida também. Certo, acho que estamos, né? Não perguntei para você, Luiz, acho que você concordou, né? Perfeito. Estamos com 3 GTs. Vou perguntar, com a recomendação de que os presidentes ou vice-presidentes das comissões internacionais aqui presentes possam entrar no GT1. Quem iria para o GT1? Levante a mão, por favor. Certo. 8, 9 pessoas. E quem ficaria no GT2? Temos pessoas no GT2. E quem para o GT3? Bom, eu acho que estamos com números bons para... Tatiane, você vai no GT3? Claro. Tudo bem? Acho que estamos com uma distribuição desigual, mas temos mentes aí, como dizia outro dia, mentes e corações trabalhando em cada grupo. A sala 1 será do GT1, a sala 1. A sala imediatamente posterior à porta de saída aqui será para o GT1. A seguinte para o GT2 e a outra para o GT3. Vamos ajudar. Agora temos uma pausa para o cafezinho, tá? E o mais importante é que lembrem que 1h temos, quem quiser almoçar aqui no restaurante universitário, tem que se preparar. Mas mais ou menos poderíamos trabalhar que oração agora? São 10h15. 20 minutos para o café, aí já vamos para a sala.